Começando mais um Entre Conversas e hoje a gente fala da atividade física para os idosos. E para falar mais sobre esse assunto, a gente trouxe o educador físico Bruno Ferrari para falar mais com a gente. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Cleise, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Bruno, para começar, durante toda a vida a gente vai perdendo algumas coisas e tendo algumas limitações. Qual que é o primeiro passo para começar a ter uma atividade física já na terceira idade? Bom, Cleise, quando a gente fala do idoso, é muito importante, primeiro, ter uma avaliação clínica e uma avaliação física de qual é o estado de saúde desse idoso. Então, é muito importante que eles passem por uma avaliação tanto clínica com os médicos, com o seu geriatra ou seu especialista, e, posteriormente, com a indicação da atividade física, ele procure um profissional de educação física para realizar uma avaliação física e diagnosticar realmente sua capacidade física. A partir disso, se detectando alguma comorbidade, que pode ser algum problema metabólico, alguma doença do próprio envelhecimento, que pode ser óssea, cardiorrespiratória, cardiovascular, se encontra algumas limitações no idoso. E isso deve ser muito respeitado quando se fala em atividade física. A partir desse diagnóstico, então, se consegue se elaborar um programa de treinamento para que o idoso possa inserir hábitos saudáveis no seu dia a dia e, consecutivamente, melhorar o seu quadro clínico. Então, se um idoso ele quer começar essa vida nova de atividade física, ele precisa de um aparato com outros profissionais, né? Tanto o médico, o educador físico, para saber como vai funcionar. Seria isso? Isso é muito importante. Esse acompanhamento é muito importante. Contudo, se é um idoso saudável, que não tem nenhuma limitação física, fazer uma caminhada no parque, começar a ter uma rotina mais ativa, ir ao supermercado de bicicleta, andar, trocar o elevador pela escada no seu prédio, isso não vai impedir nunca de que ele possa estar fazendo. Isso é sempre importante, manter uma rotina das atividades diárias sempre ativas. Isso é uma recomendação livre para o idoso. Contudo, quando se há uma limitação física causada pelo envelhecimento ou alguma outra doença que acarretou durante a sua vida, é importante que ele passe pela avaliação clínica e posteriormente de um profissional habilitado para ter um melhor cuidado com as atividades que ele pode realizar. Se uma pessoa ela já tem uma rotina de atividade física e ela já teve durante toda a vida, isso interfere na rotina de atividade física dela já idosa? Muito, muito. Pessoas que são fisicamente ativas durante toda a sua vida, elas, quando chegam ao envelhecimento, o quadro delas físico é muito, mas muito melhor do que uma pessoa que foi sedentária durante todo esse período. Estudos têm mostrado, Aclísio, que a pessoa saudável, por exemplo, pessoas que... esse estudo ele mostra pessoas da indústria mesmo, pessoas que realizaram atividades laborais durante todo o período ativo de trabalho, atividades laborais, que são atividades curtas, de 15 minutos no máximo, durante a semana, 2 a 3 vezes por semana. Durante o envelhecimento, o risco de desenvolvimento, após elas se aposentarem, o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares foi 32% menor do que pessoas que não fizeram essa atividade durante a vida ativa. Então é muito importante que a gente, agora um pouco mais novo, tenha essa consciência, né? Sim, é muito importante. A atividade física, desde os hábitos mais simples, de realizar um alongamento diário, realizar uma caminhada. Hoje, a tecnologia já está aí presente na vida das pessoas. Existem esses smartwatches, que são relógios inteligentes, que marcam o número de passos, a frequência cardíaca, o estresse que a pessoa está sofrendo durante o dia. Esses recursos vêm para melhorar a qualidade de vida. Algumas pessoas já têm com muita facilidade esse acesso.
e está se massificando de forma grandiosa. Até os próprios celulares eles têm acompanhado essa vida saudável da pessoa. Então, explorar um pouquinho mais a quantidade de passos diária, procurar fazer atividades de alongamento pela manhã, quando acorda, ao final da noite, fazer um relaxamento, uma meditação, isso é muito importante para a qualidade de vida das pessoas, principalmente quando se fala em envelhecimento saudável. A gente não pensa muito em qualidade de vida hoje, né? A gente vai vivendo a vida e depois a gente meio que vê isso quando a gente chega numa idade mais avançada, né? E a gente pode usar essa atividade física dos idosos para, como que eu posso falar, deixar a vida deles um pouco mais confortável nessa limitação? Alguma dor, alguma coisa, usando a atividade física, isso pode amenizar? Sim, muito. O idoso, dependendo da sua característica, ele sofre muito com a dor. A dor é um fator presente, um fator muito constante na vida do idoso. E isso limita muito o seu potencial de realização da atividade física. O que é importante para o idoso? Encontrar a atividade que lhe dê prazer. Para alguns vai ser realizar um passeio de bicicleta, para outros uma corrida no parque, para outros isso já não é bom, já causa muita dor. Então talvez seria interessante trabalhar com um exercício um pouco mais aquático, onde ele não vai sofrer tanto impacto e vai ter uma possibilidade de mobilidade muito maior. Os exercícios aquáticos são importantíssimos, principalmente para aquelas pessoas que sofrem com dores articulares, que em grande caso são idosos. A maioria dos casos são idosos. E essas atividades também têm mostrado que elas têm um potencial de melhora no metabolismo do idoso muito grande, ao ponto de pessoas que estavam diagnosticadas como proibidas de realizar exercícios com impacto, após a intervenção com exercícios aquáticos, obtiveram uma recuperação articular muito grande ao ponto de poder realizar corridas leves, caminhadas, passeios de bicicleta, entre outras. Ou seja, essa adaptação do exercício ela pode ser feita para melhorar o condicionamento físico e tornar o idoso mais hábil para realizar as atividades, ultrapassando esse limiar de dor ou retirando esse limiar de dor do idoso e tornando ele mais ativo. E o psicológico também está muito atrelado à atividade física, né? Também. Mesmo que seja para um idoso que fica muito em casa, dar uma caminhada num parque, conversar com outras pessoas, isso também é muito importante, né? Existem grandes indícios que a atividade física, isso é clinicamente comprovado, cientificamente comprovado, que a atividade física ela reverte quadros de depressão, até mesmo de pessoas com graus severos de problemas psicológicos. A atividade física tem esse problema, esse poder de transformar, principalmente pelo aumento na produção e secreção de endorfina, né, que é o hormônio do prazer. E professor, que atividades o senhor indica para começar, assim, pensando em um idoso que não tem tantas limitações? Olha, isso depende muito do gosto de cada um. Mas a caminhada é muito bem indicada, a corrida, ainda mais se falando aqui em Maringá e região, que possui ótimos lugares para a prática de atividade física gratuito. As academias, o treinamento de força, a musculação propriamente dita, ela é muito importante para o idoso. Por quê? Porque ela predispõe o idoso a não perder as fibras musculares tipo 2, que são as fibras de contração rápida, que são as principais, elas, por terem respostas rápidas, em um desequilíbrio que pode levar à queda do idoso, à fratura, consequentemente, problemas mais severos, ela auxilia o idoso a se manter com relação à sua postura e o seu vigor físico muito mais aguçado. Essas fibras no envelhecimento, elas se perdem, o corpo atrofia essas fibras se elas não são utilizadas,
e é muito difícil o idoso recuperar elas novamente. Então, o treinamento de força ele tem esse potencial de manter essas fibras. E isso gera milhares de benefícios, dentre eles até os problemas metabólicos, porque essas fibras elas consomem muita glicose. E a glicose é um dos principais influenciadores do desenvolvimento de diabetes. E, professor, o senhor falou da atividade com força. Ter uma atividade para o idoso que já tem um ritmo melhor, uma atividade mais pesada, seria indicado ou não necessariamente? Pode, dependendo do potencial físico do idoso, ele pode ser um triatleta, ele pode ser um nadador de longas distâncias, de travessias em mar aberto. Existem pessoas que têm esse potencial. Até pessoas que iniciaram depois dos 60 anos a atividade física. Contudo, isso leva tempo, leva dedicação, entre outros fatores. Um bom acompanhamento profissional para tornar o idoso um atleta, né? Seria essa a palavra. Mas as pessoas que já sofrem alguma limitação conseguem também, de repente, nas suas limitações, reverter esses quadros ou estabilizar ao nível mínimo esses quadros e proporcionar um crescimento gradativo até o objetivo do indivíduo, né? Quem vai traçar esse destino final é ele. E o que o senhor deixaria para finalizar de dica para o idoso que quer começar a atividade física? Olha, o que é interessante para todos os idosos que pretendem melhorar o seu ritmo diário, a sua qualidade de vida? Começar com atividades leves. 2, 3 vezes na semana, comece uma caminhada leve, no próprio bairro, no parque, final de semana com os netos, com os filhos. Buscar evitar o consumo exagerado de comidas hipercalóricas, que também é um problema severo que limita muito o idoso a voltar ao seu vigor físico, ou o seu estímulo a praticar atividade física. Então, sempre ter uma dieta balanceada, buscar esses hábitos diários de atividade, como subir escadas, caminhadas leves, passeios de bicicleta, se possível. Buscar uma atividade regular, que muitas vezes o idoso ele começa a entrar num estado acamado. E isso é um pouco mais complicado. Quando o idoso ele já começa a entrar num estado um pouco mais acamado, apenas os hábitos devem ser mudados e o acompanhamento profissional. Agora, se o idoso é um idoso saudável e ativo, começar uma prática regular, uma hidroginástica no centro esportivo, numa academia, buscar uma academia, fazer uma musculaçãozinha 2, 3 vezes por semana, um trabalho com personal. Existem milhares de possibilidades, mas esses hábitos diários de alimentação e de rotinas mais ativas é que é o mais importante. Professor, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui. Terminamos mais um Entre Conversas e você continua conectado com a gente pelas redes sociais e todas são TV Unicesumar, tanto Facebook, Instagram e também no YouTube. A gente espera você no próximo Entre Conversas. Até lá!